queridos telespectadores, nós nos cumprimentamos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Edilson Costa, este amigo de vocês, presidente internacional das Assembleias de Deus, Redenção e Vida, com a sede aqui em Natal, estado do Rio Grande do Norte, no Brasil, Sul da América. Meus cumprimentos fraternais para todos os países que estão conectados conosco, como Itália, Kingdom, Estados Unidos, Portugal, ainda na África, alguns países, e também a todos vocês do Brasil que me honram com a audiência maravilhosa. Haja visto eu pregar Evangelho na revelação da palavra, ou seja, o rema de Deus. A Bíblia contém tudo que nós necessitamos para nos darmos bem aqui e muito mais na eternidade. No entanto, nós só podemos verificar ou ver se Deus nos mostrar. Porque Jesus disse, a letra mata, o Espírito é que dá vida. A palavra de Deus não é aquilo que os seus olhos alcançam. A palavra de Deus está por trás da letra. E quando você está lendo a palavra de Deus com o coração sincero, Deus faz cumprir o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Que vem a revelação, o espírito de revelação da parte de Deus e da sabedoria de Deus. Portanto, nós temos alcançado um grande número de telespectadores através da TV Redenção e Vida, na internet, e Deus tem realmente nos abençoado grandemente. É uma mensagem diferente, talvez você me perguntasse, eu te diria não. Não é uma mensagem diferente, é uma mensagem do Evangelho apenas na revelação da palavra de Deus. Que diferença faz? É que quando você prega a letra, está na iminência de errar quantas traduções, são muitas traduções, e normalmente tem muita dificuldade os tradutores em trazer do original, né, do grego, do aramaico, para o português. É muito difícil, muito complicado. E aí, quando eles estão fazendo esse trabalho com tanta dedicação, aí entra realmente a vontade do homem, entra as doutrinas humanas, entra os preconceitos, e aí na própria Bíblia nós encontramos dificuldade. Mas, orando ao Senhor, Ele te dá o espírito de revelação, ou seja, o rema de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus no geral, chamado Logos, no original. Mas, em particular, é o rema. Deus concede a todos nós a palavra dele revelada. É o fim de todo estudo teológico. E nós temos alcançado muitos ouvintes, como o nosso irmão Severino, lá de Natal, no bairro do Planalto. Ele passou 3 anos, precisamente, para depois se manifestar lá na nossa igreja, aparecer, dar o ar da sua graça e dizer que estava muito feliz por 3 anos ter sido instruído na verdadeira palavra, que é o rema de Deus. Tem outro irmão vindo do Recife, que trabalha no aeroporto de Natal, e também passou 3 anos para depois ligar para mim e pastor Edilson, realmente a palavra revelada é tudo aquilo que os crentes da Igreja da Graça precisam. Você também precisa, meu querido irmão, entrar por este caminho, o caminho da palavra de Deus revelada. Eu vou te dar um exemplo. Na Bíblia está escrito, em todas as traduções que eu conheço, está lá escrito, quem está em Cristo, nova criatura é. Nós contestamos. Na palavra revelada, nós não podemos dizer criatura, sabe por quê? Porque a criatura não pode se tornar filho de Deus. Não. Deus não pode ter filho que Ele criou. Deus só pode ter filho que Ele gerou. Está em uma das epístolas do apóstolo Pedro, quando diz, gerados de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que permanece para sempre. Daí nascer a pregação da doutrina da salvação eterna. Quando se ouve alguém pregando doutrina eterna, salvação eterna, logo se pensa em Calvino. Mas Calvino não conhecia também essa palavra revelada. Quando Pedro diz,
gerados de novo. Não de semente corruptível, mas pela palavra de Deus. Então nós somos filhos de uma geração da palavra de Deus que sai das entranhas de Deus. Só pode ser assim também quem sai das entranhas. Você não pode ser fabricado, ser feito, né? Como criatura, criado. Você tem que ser o seguinte, gerado da palavra e do Espírito Santo de Deus, como foi Jesus. O anjo absorveu a palavra, o Espírito de Deus coabitou com a palavra dentro do ventre de Maria e nasceu este maravilhoso ser que foi gerado Jesus. Da mesma forma, o processo do novo nascimento. Jesus disse a Nicodemo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso, é necessário você ouvir a palavra, porque é ela quem gera um novo ser, né? Gera um novo ser no teu espírito. Porque também Deus é espírito, não pode ter filhos sem ser espírito. Daí Jesus, né, tornar-se espírito ao entrar no céu. Porque o céu é lugar de espírito. Hebreus diz, a carta aos Hebreus diz, que Deus é Pai tão somente dos espíritos. Então é preciso que você, no espírito, seja gerado por Deus para ter o direito de ser filho de Deus e irmão de Jesus. Portanto, a Bíblia diz, Deus é espírito. Você é um espírito se nasceu de novo. Paulo diz, o homem que se ajunta a uma prostituta forma um corpo com ela. Mas o que se ajunta ao Senhor forma um espírito com ele. Adão foi feito, esta carne foi feita, alma vivente. Meu espírito, porque está em Deus, gerado por Deus, é um espírito vivificante, diz o apóstolo Paulo. Portanto, a doutrina da salvação eterna, a doutrina da nova, como é que eu estava falando que Pedro disse, gerado de novo. Não da semente do homem, da mulher, não. Isso aí continua sendo pecador. Mas filho de Deus, como Deus não gera filho pecador, então é no Espírito. Deus é Espírito, eu sou Espírito. E a minha alimentação diária, qual é? A alimentação é a palavra de Deus. Porque Jesus diz, a minha palavra é Espírito e vida e é o pão descido do céu. Portanto, caro irmão, prezado rádio, vindo telespectador da Redenção e Vida TV, agora pela internet alcançando quase 50 países, né? Você precisa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito para se tornar um Espírito. Porque todo salvo, você só pode ser salvo se você for um Espírito como Jesus disse a Nicodemos. Importa nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Ou seja, ter um nascimento espiritual. Uma geração espiritual. Gerados de novo pela palavra que é viva e eficaz e que permanece para sempre. Deus abençoe grandemente aos nossos prezados e queridos irmãos, né? Telespectador da TV Redenção em Vida Internacional, porque nós estamos pela rede mundial de computadores. Eu sou o pastor Edilson, este amigo de vocês, e volto noutra oportunidade para vos trazer uma mensagem que glorifique o nome do Senhor e ajude meu prezado telespectador a compreender melhor a palavra de Deus revelada, ou seja, o rema de Deus. Até nova oportunidade. Eu volto.